Bom, falando sobre equipamentos e sistemas eficientes em construção civil e projetos arquitetônicos, ah, nós temos que ter uma ideia abrangente dessa parte, porque ela se insere nos projetos arquitetônicos de uma maneira bastante importante, né? Então, os sistemas de aquecimento, de refrigeração e de iluminação devem ser pensados pelos projetistas, prevendo, né, que eu possa ter um sistema de água quente, um sistema de eficiência energética, de desempenho térmico e também, juntando isso com o projeto arquitetônico, um visual que seja agradável ou que atenda a esses requisitos, né? Então nós temos ver alguns equipamentos que tornam uma edificação mais eficiente, tanto em termos de consumo de energia como de conforto, né? E aí vamos falando primeiro sobre os sistemas de aquecimento de água, tá? O aquecimento de água, né, representa uma fatia grande do consumo de energia elétrica nas edificações, né? Então, a parte do chuveiro elétrico, aquecedor elétrico de acumulação, o aquecedor de gás de passagem, o de acumulação, aquecedor solar de acumulação, gás ou aquecedor de biomassa, né, lenha, por exemplo, são processos de aquecimento de água. Falando inicialmente do elétrico, tá? Deixa eu tirar essa azul aqui. A grande maioria das residências brasileiras ainda usa o chuveiro elétrico como um consumo representativo do total de energia elétrica, né? Ela consome 1/5 do total da energia elétrica, mais ou menos, né? Hoje está variando um pouco mais esse percentual. O sistema elétrico de aquecimento de passagem também é um sistema não muito utilizado em edificações residenciais, mas em sistemas, por exemplo, de hotelaria, né? Onde eu tenho que fazer um investimento em tubulações. Então, onde eu tenho um sistema de aquecimento e a água quente percorre, né, então, o nosso sistema de aquecimento. Essas questões, né, para aquecimento elétrico ou não, para acumulação de água quente, faz com que a gente, como projetista, tenha que fazer a previsão, principalmente do que está destacado aí, né? Instalação de canalizações para água quente nos projetos. Então, mesmo que você não tenha a ideia inicial junto com o cliente, né, que vai fazer o projeto com você, seria prudente fazer a previsão dessas canalizações, tanto a gás ou por energia solar, que cada dia mais hoje está sendo empregado, né, devido a algumas facilidades de financiamento desses sistemas de aquecimento. Então é importante pensar, né, no projeto arquitetônico dessas canalizações dentro do projeto. Bom, sistemas a gás de aquecimento, de passagem e de acumulação oferecem melhor pressão, né, do que os elétricos. Quando eu falo pressão, é pressão de água mesmo circulando dentro da canalização. Tá? A parte solar, aquecimento solar de água, embora tenha um custo inicial, apresenta uma vantagem muito maior, porque o custo para aquecimento, obviamente, é zero, né? Já que estamos utilizando a energia solar.
praticamente se constitui de dois itens: reservatório térmico, chamado boiler, e o coletor solar, que são as placas de coletor de aquecimento solar. Né? Todo o sistema de aquecimento, tá? Não estamos falando de energia, aquecimento solar, as placas coletoras têm que ser orientadas, né, para o norte geográfico do local, com uma inclinação de 10 graus a mais que o valor da latitude da cidade, né, para maximizar a exposição do sol no inverno. Então isso é um fator importante aqui, né, que poucos levam em conta. Né? Fazem isso de acordo com a disposição do telhado e não fazem, por exemplo, um suporte metálico para fazer colocação desses coletores para melhorar a eficiência energética. Colocam sobre a inclinação do telhado e pronto. Então isso vai interferir no rendimento desse aquecimento. Mas como funciona? A água circula em serpentinas, então nessas placas, normalmente num plano com cor preta, né, para maximizar a absorção da radiação solar. Um pano de vidro protege o sistema das intempéries e também provoca o efeito estufa. Então eu tenho um vidro, né, uma cobertura de vidro para proteger o sistema e também para provocar o efeito estufa dentro do coletor. Então bloqueia a passagem do calor das placas aquecidas de volta ao exterior. Então essa é uma característica de um sistema de boa eficiência. Normalmente, né, a água quente ela é mais leve e tende a subir, né? Mas o ideal é instalar um boiler, então, em uma altura superior à da instalação das placas coletoras. Então o reservatório, né, esse reservatório chamado boiler, ele tem que estar acima das placas coletoras. Tá? Se caso não é possível, deve-se usar um bombeamento elétrico. Então a ideia de usar esse sistema deve-se considerar essas duas possibilidades. Preferencialmente o boiler tem que estar acima das placas. No projeto arquitetônico deve-se considerar a instalação do sistema, né, já que as placas têm que ser orientadas para o norte com inclinação específica em cada latitude, e nas edificações com cobertura plana, né, as placas podem ser estruturadas, então foi como eu falei, com elementos adicionais. Porém, obviamente, né, o ideal é integrá-las ao desenho através de superfícies que façam parte da volumetria do edifício, sempre orientadas para a mesma direção e com a mesma inclinação das placas. Tá? Então, se você for arquiteto e prever esta instalação, lembre-se dessas orientações. Biomassa, não vamos falar muito, né? A biomassa, a lenha, o caçador de biomassa de acumulação é a mesma coisa, só que em vez de aquecimento solar ou elétrico é baseado na queima de lenha ou lascas de madeira. Né? Tem um custo de geração de calor baixo, mas também agrega alguns valores de sustentabilidade, né? E não possui grande emissão de CO2. Obviamente que aí tem que pensar na disponibilidade de lenha do local e armazenagem desse material. Sistemas de iluminação artificial. Então, isso nós já vimos um pouco, mas a luz natural sempre foi a principal fonte de iluminação da arquitetura, né? Mas depois da eletricidade, ela passou a incorporar-se junto com a iluminação natural como um elemento estrutural cada vez mais utilizado nos projetos arquitetônicos. Daí nós vamos falar agora de alguns tipos de iluminação. Né? O que está destacado em amarelo é que nós temos que, obviamente, sempre que possível, integrar a luz natural e a luz artificial. Né? Então, quando a gente pensa em eficiência energética, eu tenho que utilizar o mais possível a luz natural
para melhorar a eficiência energética. Uma das principais decisões do projeto de iluminação é a definição do sistema artificial e natural. Essa eficiência do sistema de iluminação artificial, que será adotado no projeto, depende, obviamente, do desempenho de cada elemento envolvido, bem como da integração de como vai ser feita com a iluminação natural. E aqui, se destaca que é importante ter uma boa ideia do sistema de iluminação natural do edifício, principalmente durante o projeto, nas especificações das janelas, As cores ou a própria volumetria da edificação altera o desempenho do sistema de iluminação natural, mesmo quando não se tem consciência disso. Obviamente que depois da construção do edifício não tem muito recurso para se explorar a luz natural no projeto, ou seja, não considerou isso como um fator prioritário no projeto. Então temos que saber toda a parte do sistema de iluminação natural aonde está sendo feito o nosso projeto. Uma coisa é no meio de uma cidade, outra ideia é no campo e assim por diante. Bom, lâmpadas, existem vários tipos de lâmpadas de radiação por efeito térmico, descarga de gases de vapores e outras que nós vamos ver. As incandescentes eu não vou falar muito, mas porque elas estão sendo abolidas hoje em dia, mas nada mais é que de um filamento, um famoso filamento de tungstênio, a energia elétrica vem, aqui esse filamento é uma resistência que causa aquecimento e iluminação, certo? E faz com que a gente possa ter uma luminosidade, um fluxo de luminosidade, e nós sabemos que, sendo uma resistência, ela tem um consumo de energia mais elevado, comparando com sistemas novos atuais. Lâmpadas espelhadas nada mais é que ter um refletor interno, para melhorar o direcionamento da luz. Então, é como se eu tivesse uma área espelhada, para poder refletir a iluminação da parte de trás do suporte, redirecionando a luz que, ao contrário, seria emitido para os lados de cima da própria lâmpada. Lâmpada incandescente espelhada, não estamos muito usando mais. As lâmpadas halógenas possuem, além dos gases tradicionais, um halógeno, normalmente é iodo, dentro do bulbo, lá dentro desse bulbo aqui embaixo. Tem uma vida útil de aproximadamente 2.000 horas. Normalmente ele também pode vir coberto com uma película dicróica, que é um filtro químico que reflete grande parte da radiação visível e transmite para trás da lâmpada cerca de 65% da radiação infravermelha, que é a parte da radiação térmica. Isso proporciona então uma luz mais fria, ela não é tão quente como uma incandescente. É uma incandescente de resistência, que é obtida então nesses tipos de lâmpadas. Essas lâmpadas halógenas são normalmente de 12 volts e necessitam então transformadores para uso na rede elétrica, já que a nossa voltagem é 220, eu tenho que baixar para 12 volts. Descarga gasosa. Então, o que significa? Essa classificação inclui nas edificações comerciais e residenciais as lâmpadas fluorescentes comuns, as compactas e as lâmpadas de vapor de mercúrio. Não existe filamento nas lâmpadas de descarga gasosa. A luz é emitida pela excitação de um gás. Então passa uma corrente de energia elétrica nesse gás e
entre dois eletrodos e é produzida uma radiação ultravioleta que, ao atingir as paredes internas do bulbo, né, então que é esse bulbo então é revestido por uma substância fluorescente, né, normalmente cristais de fósforos, e é transformada em luz. Uma das desvantagens desse tipo de lâmpada de descarga é o efeito estroboscópico que produzem. Essas lâmpadas piscam na mesma frequência da tensão de alimentação, ou seja, 60 Hz. Né? Nossa tensão aqui, nossa frequência é 60 Hz por segundo, ou seja, ela vai excita qualquer aparelho elétrico 60 vezes por segundo. Tá? O que faz com que, se eu utilizar esse tipo de lâmpada em uma situação que eu tenho um motor girando com uma velocidade de 33.600 RPM, pode aparecer que esse elemento esteja parado, causando um acidente de trabalho. Essa aqui é mais ou menos aqui a ilustração do funcionamento de uma lâmpada fluorescente. Tá? Os elétrons saem do eletrodo e excitam o gás gera uma radiação ultravioleta que bate nos cristais de fósforos e fazem a luminosidade. A eficiência normalmente dessas lâmpadas são baixas, né? Mas as baixas não, são boas comparado às incandescentes, 4 a 6 vezes maior. A vida média em torno de 6 a 9 mil horas de utilização. A baixa iluminância é vantajosa, pois reduz a possibilidade de ofuscamento. Tá? Existem hoje os modelos de lâmpadas T8, T5 e T3, T12, cada um com um consumo, uma potência e uma luminosidade específica. As primeiras, né, T8, então chamadas T8, tinham uma eficiência, são mais eficientes por ter um menor diâmetro, também tem menor potência, 32 watts. O fluxo luminoso equivale a uma fluorescente tipo 12, que é de 40 watts. Então é muito utilizado em instalações comerciais. A mais eficiente hoje que existe é a tipo T5, que é na ordem de 28 watts de potência. Tá? Consumo de energia 70% da T12 e possui uma mesma luminosidade. E a vida útil é o dobro das anteriores, podendo chegar a 16 mil horas. A T12 é normal, a T8 é uma menorzinha e a T5 é mais fina ainda. Mas a luminosidade é igual, então essa T5 aqui tem uma luminosidade igual a T12, com consumo 70% da T12. Tá? E a potência é quase metade, 40% a menos de consumo em relação a T12. Tá? Outro tipo de fluorescentes são as compactas, né? São desses 3 tipos aqui, ainda se encontram no mercado. Tá? São curtas, redondas, de forma circular, com 2 bulbos paralelos, compacta com invólucro adicional, ou compacta com 2 ou mais tubos paralelos, como estão mostrando aí na figura. Tá? Elas são de boa eficiência energética, tá? Não é muito usada. Ainda se encontra comercialmente bastante utilizadas ainda em sistemas de iluminação residenciais. As lâmpadas de vapor de mercúrio são indicadas para a iluminação de grandes áreas internas, né, armazéns, depósitos, ou externas. Uma eficiência luminosa de 45 a 65 lumens por watt e tem uma aparência branca azulada. Vantagens dessa lâmpada
duração de 6.000 a 9.000 horas, a luminância média que evita ofuscamento é boa, o volume é pequeno, boa eficiência luminosa, tá? E ocupa também um espaço reduzido. A desvantagem é pouca qualidade na reprodução de cores. Então, quando eu preciso de um ambiente em que a reprodução de cores é importante, a utilização desse tipo de vapor de mercúrio não é indicada. Tá? A vapor de sódio, que é outro tipo de lâmpada, tá? Ela trabalha com baixa pressão no tubo de descarga interno, que contém, obviamente, sódio, e mais uma mistura de gases, né? Neônio e argônio. Possui uma radiação monocromática, então mais centrada para o amarelo, uma grande eficiência luminosa, 160 a 180 lumens por watt, e uma vida média, né? Normalmente é usado em grandes espaços externos, onde a reprodução da cor também não é necessário e onde o reconhecimento por contrastes é o predominante. Então, esse tipo de iluminação que você vê em autoestradas, vias de tráfego, estacionamentos, pátios de manobras, etc. Então, as vapor de sódio necessitam de aparelhagem auxiliar para a operação, o que representa um custo inicial elevado. Ela leva aí 5 a 8 minutos para atingir 80% do seu fluxo luminoso, então ela demora para atingir seu pico de trabalho, de fluxo luminoso, e a duração de 6 a 9.000 horas. E os novos tipos de lâmpadas, né? Lâmpadas que existem agora, lâmpadas de micro-ondas. Deixa eu botar aqui. Ela atinge uma faixa de 110 lumens por watt, que é uma eficiência igual a lâmpada de sódio de alta pressão, uma alta durabilidade até de 10.000 horas, e possui uma excelente qualidade e tem um aspecto semelhante à luz do sol, né? Então ela tem uma semelhança à luz do dia, tá? Essa lâmpada de micro-ondas. Também indicada então para situações de rua, armazéns, fábricas, shopping centers, mercados e teatros. A lâmpada tipo Endura é uma fluorescente de indução, tá? Tem uma alta vida útil de até 60.000 horas, né? Elas têm dentro moléculas de mercúrio, então é uma outra viabilidade. E as atuais são as de LEDs, né? Que estão sendo cada vez mais usadas tanto em iluminação pública quanto de edificações, porque temos uma durabilidade que pode chegar a 100.000 horas, né? Para ter uma ideia, né, também a questão econômica, para substituir uma lâmpada de incandescente de 60 watts, um elemento de LED pode consumir em torno de apenas 1 watt, então eu consigo uma economia praticamente de quase 60 vezes usando lâmpadas de LED, certo? Aqui, além do que o LED permite que eu trabalhe com uma variedade de cores, tá? Além do, obviamente, tamanho reduzido, possibilidade de trabalhar com variedade de cores, tem uma resistência a choques e vibrações, tem pequena dissipação de calor e, obviamente, um fator mais importante, consumo baixo de energia elétrica. Então, hoje nós podemos, né, através do uso de dimmers, controlar a luminosidade de LEDs de 0 a 100%, a intensidade, né? E mudando a cor, misturando vermelho, verde, azul, tendo qualquer cor possível, com várias tonalidades. Então, hoje, nas questões
de estética de projeto também a iluminação artificial, principalmente à noite, né? Vocês sabem, é utilizado tanto externa como internamente nas edificações. As lâmpadas de LED produzem uma gama diversificada de aplicações. Aqui embaixo nós temos até uma tabela, uma figura onde mostra a eficiência luminosa de lâmpadas. E obviamente que a LED aqui tem um espectro aqui que vai em termos de luminosidade, varia de 20 e poucos até 230. Então, comparando com todos os outros tipos de lâmpadas, a LED, sem dúvida, hoje posso atingir toda a faixa de luminosidade que eu quiser, e é a indicação mais comum hoje, além do que o seu custo também de fabricação baixou. Nessa outra tabela está a comparação e escolha de lâmpadas em função do rendimento cromático, eficiência luminosa, vida média, energia consumida, custo inicial e custo total. Tá? Então vocês podem ter uma ideia que, comparando esses 6 itens destacados aqui, a LED teria um custo inicial um pouquinho maior comparando com outras lâmpadas, né? Principalmente de conta incandescente. Mas hoje já caiu muito os preços delas e torna-se então uma alternativa cada vez mais utilizada, lâmpada de LED. Tá? E falando por último aqui dessa parte de luz, os tipos de luminárias, né? Uma luminária eficiente otimiza então o desempenho do sistema de iluminação artificial. Para a gente avaliar uma luminária, sua eficiência, suas características de emissão, a gente utiliza a fração de emissão de luz, chamada FEL, tá? Que é nada mais a divisão da luz emitida pela luminária pela luz emitida da lâmpada. Então a gente considera o fato de que parte da luz emitida pela lâmpada é absorvida pela luminária, enquanto o resto é emitido para o espaço. Então, por exemplo, quando tem um tipo de luminária, eu verifico como que a influência dessa luminária, né, em termos de reflexão da luz artificial, se transmite para o meu ambiente. Então eu posso ter necessidade de desviar para algumas direções, né? Então tem alguns defletores na luminária, ou reduzir a luz, a quantidade de luz em certas direções para diminuir o ofuscamento. Então as luminárias têm várias funções, eu posso escolher. Okay? Aqui tem uma classificação de luminárias para a iluminação em geral, de acordo com o direcionamento do fluxo luminoso. Tá? Então, nada mais do que, obviamente, que eu consigo ter um percentual de eficiência da iluminação e a classificação de acordo com essa comissão internacional que colocou aqui, né? A forma direta, semidireta, a central difusa, a indireta, semi-indireta e direta, indireta. Tá? Reatores de lâmpadas, eu vou falar rapidamente, né, porque nós temos os reatores convencionais e de partida rápida. Esse de convencional quase não se usa mais. Se usa reatores de partida rápida. Tá? Obviamente que isso aqui é só para lâmpadas do tipo fluorescente, né? Então não falamos em reatores para outros tipos de lâmpadas. E os reatores eletrônicos, então, que são muito mais econômicos que os outros dois modelos. Tá? O reator eletrônico permite que eu possa usar ele para ligar 4 fluorescentes ao mesmo tempo. A diferença também básica é que o reator convencional, né,
ele tem aquele start de ligar, então ele fica dá umas 3 piscadas até ligar os eletrônicos, e o de partida rápida não tem esse start, esse retardo na hora de ligar, tá? Sobre essa parte de calor e iluminação, a gente para por aqui. Na próxima aula vamos falar sobre a parte de climatização artificial. Ok?